O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, faz o necessário movimento de cooptação dos partidos de centro-direita para o governo para garantir no Congresso Nacional a governabilidade necessária para efetivar os direitos sociais e econômicos da maioria da população brasileira. Mas enquanto faz esse movimento necessário e importante, o governo negligencia a guerra cultural, cuja vitória seria fundamental para garantir os direitos civis e os direitos das minorias sexuais, étnicas e religiosas no Brasil. Eu já explico. Olá, todas, todos e todos vocês. Eu sou Jean Willis, o seu informante, ainda em cenário provisório. E já lembrando a vocês que ainda não assinaram esse canal, que assinem, compartilhem e toquem o sininho para que vocês recebam avisos de novos conteúdos. No contexto de multipolaridade em termos geopolíticos, o presidente Lula tem feito um movimento acertado de fortalecimento dos BRICS, esse bloco, digamos, político-econômico que virou um player mundial e que pretende sentar à mesa na mesma posição que a União Europeia, que os Estados Unidos e outras potências do norte global. O governo Lula também está fazendo um movimento fundamental no Brasil para assegurar a sua governabilidade. O governo tem aproximado ou se aproximado de partidos e setores da centro-direita, isso para garantir no Congresso Nacional a governabilidade que vai aprovar as políticas públicas que visam efetivar direitos sociais e econômicos fundamentais à população brasileira, principalmente os trabalhadores e os mais pobres. Contudo, o governo Lula tem negligenciado desde o princípio a guerra cultural e a desinformação. E nesse campo, a direita e a extrema-direita seguem nadando de braçada. As acusações contra a família Bolsonaro e mesmo o fato de Bolsonaro estar prestes a ser preso provisoriamente não diminuiu a atividade nas mídias sociais do ecossistema de extrema-direita de assédio, acosso, difamação, assassinato de reputações e ameaças. Além, claro, da divulgação massiva de mentiras e fake news para manipular os corações e as mentes da maioria da população. Nesse sentido, a extrema-direita segue vencendo e seus alvos continuam sendo, principalmente, os setores culturais, os artistas e as escolas. Só para ficarmos em 3 fatos muito recentes. O movimento Brasil Livre, que é um movimento de agitadores fascistas, de libertários, de extrema-direita, disse publicamente que usaria todos os recursos para destruir a Universidade Federal de Santa Catarina. A imprensa brasileira, claro, não questionou o MBL sobre quais métodos seriam utilizados para destruir a Universidade Federal de Santa Catarina. O deputado do PL, Partido Liberal, partido de extrema-direita, conseguiu que uma professora de um colégio em Goiânia, uma professora de artes, fosse demitida. Isso porque a professora, todos os dias, em todas as aulas, ia com uma obra de um artista plástico distinto do repertório nacional. E ela foi com a reprodução de uma obra do artista Hélio Oiticica, uma obra em que ele diz: seja marginal, seja herói. Uma obra produzida no contexto dos anos 60, 70, os anos do desbunde e da contracultura. Pois Gustavo Gaia, o deputado Gustavo Gaia de extrema-direita, conseguiu que essa professora fosse demitida porque a difamou e a acossou de uma maneira absolutamente violenta. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, fez vídeo recente acusando os professores de erotização e sexualização precoce das crianças e recuperou uma fake news que todos sabemos que se trata de uma fake news, que é a história de que há um kit gay distribuído nas escolas públicas do Brasil. É importante lembrar que essa fake news surgiu em 2011 e já foi vocalizada por Jair Bolsonaro muitos anos antes de ele ser presidente, ter sido presidente da República. E por fim,
As consequências desse tipo de ataque ao sistema educacional, aos professores, ou seja, o fato de a extrema-direita seguir vencendo essa guerra cultural nas mídias sociais tem efeitos devastadores sobre a vida das pessoas, como ficou claro aí o exemplo da professora que foi demitida. Mas recentemente, em uma escola chamada Maria Inês Machado, em Ribeirão Preto, uma escola municipal de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, os professores foram surpreendidos com a visita de um pai que chegou armado para ameaçar professores, perguntando por que os professores estavam trabalhando com os alunos os direitos das mulheres. Pôs a arma em cima da mesa e disse aos professores que se eles não estavam doutrinando as crianças, eles não teriam que ter medo. Bom, esse fato horrendo foi parar na capa de um jornal chamado Meia Hora, um jornal popular, né? O Meia Hora é um jornal dirigido ao grande público, à classe C. Pois a extrema-direita já está fazendo uma relação circular entre mídia digital e mídia impressa. Essa capa do jornal Meia Hora foi transformada numa capa falsa, em que há uma acusação grave contra o presidente Lula. E essa nova capa mentirosa, essa nova capa fake, ela não circulou apenas digitalmente, ela foi impressa e distribuída na Central do Brasil e em outros lugares públicos do Rio de Janeiro, mostrando, por exemplo, que a desinformação não tem ficado apenas no âmbito digital, mas tem estabelecido com as mídias tradicionais, com os meios tradicionais, os meios impressos, os meios de massa, uma relação circular e complexa. Então, é importante que o governo Lula, sim, centre forças na garantia dos direitos sociais e econômicos, mas é fundamental para o futuro da democracia que o governo Lula também enfrente com seriedade a guerra cultural e a desinformação. Eu sou Jean Willis, o seu informante.